Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo Fashion. Eu sou a Duda Preto. E eu sou a Tami Cecim. E hoje a gente veio contar pra vocês qual é a história da moda. Então senta que lá vem história. Vamos falar, tudo que a gente veste hoje tem uma história pra contar. Né? A moda, a gente sempre fala aqui que ela é cíclica, mas antes de ser cíclica, ela é passado, né? E ela existe porque existe um passado muito bem construído na moda. Gente, acho que poucos assuntos brilham tanto meus olhos como a história da moda. Eu também acho, assim, eu acho muito legal, até porque estudando moda a gente consegue entender mais sobre a cultura, a história da gente, porque a roupa, ela não é só um adereço, só alguma coisa que a gente coloca ali sobre o corpo, mas ela tem também uma função, né? Então ela existe uma funcionalidade. Né? E aí, assim, é legal quando a gente começa a pensar a história da moda, e a gente vai voltando lá, né, no início dos tempos ainda, então os primeiros registros que a gente tem de roupas não são nem categorizadas como moda, né, como peças de moda, elas são categorizadas como indumentária, como sendo uma peça funcional ali. E os primeiros registros que a gente tem são dos esquimós, né? E tanto que na faculdade, quando a gente começa a estudar, na minha matéria, ela vinha História da Indumentária. Não vinha História da Moda. O meu veio História da Moda. O meu História da Indumentária. Eu tive uma professora fantástica, eu tive indumentária, acho que foi 3 ou foi 4 semestres. Eu tive 2 períodos. Muito profunda a história da indumentária, assim. E a gente começa pelos esquimós, que foi, que a gente diria que é aquele primeiro povo ali, né, amiga? A gente começar a falar de indumentária. E assim, o que eles faziam, né? Qual que era a indumentária principal deles? Se cobrir o corpo com peles de animal, para proteger do frio. Então, a indumentária, ela surge na história, ela surge no mundo com a função de proteção. Né? Com essa função de proteger o corpo do frio. E não era o sentido que a gente tem hoje, que é proteger o corpo esteticamente, né? De um tempo também era proteger o corpo de, tipo assim, as partes íntimas do corpo. Não, ali era proteger o frio mesmo. Essa era a ideia 1, né? Todo mundo já andava pelado, ninguém tinha problema de andar pelado, tá? O problema era só o frio em excesso. Exatamente. Ela não tinha pudor. E aí com o tempo a gente foi tendo mais pudor, né? E aí assim, nas comunidades mais tropicais, né? Isso a gente tá falando dos polos, então, dos esquimós, mas o povo que vivia, acho que nos períodos mais tropicais, eles também não tinham tanta... depois eles foram desenvolvendo esse pudor e tampando as partes íntimas com folhas de bananeira, com essas coisas. Quando a gente começa a falar de história da moda, a gente começa muito a falar primeiro da pré-história, que são as roupas como proteção e status, que vem peles, penas e adornos, né? Que ali é quando o vestir começou a virar linguagem, tá? Depois disso, a gente fala do Egito Antigo, que é o início do conceito do estilo, que são tecidos leves, linho, né? Foi quando surgiu o linho, as joias, as maquiagens, as perucas e os símbolos de poder e de pureza. E aí um adendo aqui que nesse assunto eu entendo. Dentro dos museus egípcios a gente tem toda uma ala disso e é fantástico, você vê tecidos, amiga, que foram preservados daquela época e réplicas perfeitas, réplicas em tamanhos reais, assim. Nossa, é maravilhoso. Gente, de acessório, você não consegue, você passar um dia inteiro no museu egípcio, você não consegue passar o dia inteiro lá e ver tudo, você não vê. Nossa. Não vê, é impossível, porque você tem blocos e blocos de acessório, de tudo. Aí vem tudo mesmo, assim, desde coisa de cozinha, sabe? Tudo que tem faca, penteadeira, escova, mas assim, o polo ali da moda mesmo, assim, de muitos acessórios, aquelas camadas de ouro, com penduricalho, com trem que vinha até o peito, que elas usavam aqueles acessórios. Body chain, né? E usava os acessórios que vinham até o peito, cobria só até o bico do peito ali, porque não existia esse pudor e tal, mas aquilo ali era um poder muito grande, né? E é legal porque a gente, quando estava falando da pré-história, né, a primeira coisa que as pessoas usaram foi pele, pena, isso era pra representar poder no sentido de, tipo, eu sou o mais forte, eu cacei esses animais, né?
Então eles também existe estavam isso, ali. né? Não tinha loja pra vender a pele do animal, entendeu? A pessoa, pra usar, ela tinha que matar o animal. Então isso trazia muito esse poder, Esse né? poder. Pra imagem dele, da pessoa que estava usando. A mesma coisa quando a gente vai pro Egito Antigo. Sim. No Egito Antigo também, a gente vê que o Egito ele foi um país muito rico, né? E quem era rico usava Ouro. joia, entendeu? Maquiagem, peruca e essas coisas. E a galera mais pobre usava tecidos leves, que era o linho, né? Que era que a galera, os escravos ali, o que essa galera usava, porque não tinha como usar ouro, né, gatos? Então, assim, mas você vê que também que a roupa, ela também tem essa função, né? Até hoje, né? Até hoje. Isso a gente tá falando e pensa, tipo, na pré-história. E aí a gente começa a entender a moda como essa divisão social mais nítida, assim, mais estruturada com que a gente é hoje na Idade Média, né? Sim. Aí depois disso a gente tem Grécia e Roma, que é a drapagem e fluidez, as roupas que mostravam a cidadania e a hierarquia. Foi a partir daí que as roupas começaram a ter, eu diria, uma localidade, amiga. É uma coisa assim, tipo assim, essa roupa é da Grécia, essa roupa é da Índia. Tem uma personalidade. Uma personalidade, entendeu? Na indumentária. É romana, né? Romana. Uma roupa da Idade Média, que a Idade Média também, quando a gente vê, a gente sabe que entendeu? Daquele período. Ela marca esse Ela período marca um histórico. período, entendeu? Mas enfim, a gente começa pela pré-história, depois a gente tem o Egito Antigo, a gente tem a Grécia e Roma, que era isso, né? Mostrava a cidadania e a hierarquia. Depois disso, a gente tem a Idade Média, que são roupas marcando classes sociais com cores e tecidos restritos a nobrezas. E a gente já falou sobre isso aqui, né? A altura da peruca. Exatamente, justamente. E assim, é legal a gente pensar que quando a gente, né, voltando assim, quando os tecidos surgiram, não tinha tecido colorido, né? Não. Todos os tecidos eram cor crua, né? E aí todo mundo usava cor crua. Conforme a gente foi se industrializando, foi se modernizando, foram surgindo as pigmentações. E aí quando a gente fala de pigmento também, o primeiro pigmento assim que era mais difícil de ser feito era o vermelho, né? O vermelho era muito mais caro. Então, por muito tempo, o vermelho ele era restrito só à igreja e aos nobres. Então, as outras pessoas não podiam usar roupas vermelhas, né? E isso é interessante porque quando a gente conta isso para as pessoas, muita gente, às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu lembro que nos meus livros de histórias os padres estavam sempre de vermelho. Por conta disso. E você pode ver que quando a gente teve a troca de padre recente, a imagem que mais ficou marcada foi de todos os bispos ali, de todos os locais do mundo, os sacerdotes inteiros, de vermelho e com aquele chapéu que também é dessa época, né? Desde essa época simboliza esse poder, né? Na igreja a gente tem muito isso, né? Tipo, essa hierarquia existe, né? E esse tamanho do chapéu, o que você vai usar, existe uma hierarquia. Isso existia muito, né? Entre reis, rainhas, né? A própria Rainha Elizabeth com tem certeza. várias e várias e várias. Um dos meus filmes favoritos, eu amo aquele filme, porque retrata ela de uma maneira que o livro não retrata, né? Porque diz que ela fedia tanto, aquela mulher, que ela só tomava um banho no ano. Pensa, gente. Gente, olha, imagina. Por isso que... Gente, vocês sabiam que o mês de maio é o mês das noivas? Porque era o mês que elas tomavam banho? Eu não sabia disso, amiga. Gente! O mês de maio é o mês das noivas, porque era o mês anual do banho das gatinhas. Então, elas aproveitavam pra casar, entendeu? E aí, e o buquê também é uma coisa que veio da moda, porque elas colocavam o buquê, porque aquele cheiro de flor tirava o futum delas. Meu Deus, olha Tudo isso são símbolos da moda, né, que foi pegando, e hoje a gente usa buquê porque a gente é rica, né, mas naquela época não, é porque não tomava banho. E muitas dessas coisas veio da época da Rainha Elizabeth, não a Betinha agora, não é essa Betinha, a outra. A avó da Betinha, ela era avó da Betinha, ou mãe, né? não sei. Não, acho que ela era avó. Ai, não sei. Ela não tinha 100 anos? Sei lá. Não, sabe por quê? Porque eu acho que era mãe do pai da Betinha. Eu acho que era isso. Porque a Betinha herdou o trono do pai, entendeu? Mas aí vocês vão consertar a gente aqui se vocês souberem. Se a gente Ela tinha todos os dentes da boca podre.
Porque naquela época eles consumiam muito açúcar, porque só consumia açúcar quem era muito rico, quem tinha muito dinheiro, que açúcar era muito caro, e isso ia apodrecendo os dentes. E eles não escovavam os dentes? E eles não escovavam os dentes, existia a Água Colgate, corrente. né, água corrente e tudo mais. Então tudo isso eram coisas, por exemplo, até pra você ter o dente podre, era poder. Era poder. Porque falava, ela tem dente podre, ela é rica, ela come açúcar. Não, e é engraçado porque pensando no momento que a gente tá vivendo hoje, é o primeiro momento em que a classe mais pobre é mais gorda do que a classe mais rica, né? Por conta dessa precarização dos alimentos. Porque antigamente, gente, estar acima do peso era sinônimo de poder. Sinônimo que Era. você não precisava fazer esforço. Se você era muito gordo, é porque você era muito rico. Você não precisava fazer nada. Alguém você te tinha... carregava. Você tinha gente pra fazer tudo pra você, Tudo né? pra você, então você tinha camadas e camadas de tecido caríssimo. Vocês acham tecido caro hoje? Você imagina naquela época. Sabe outra coisa também que era muito determinante nessa época, além das cores, era o volume da saia. É, isso aí, é verdade. Né? Tipo assim, quanto mais volume de saia, mais pomposa você era, mais dinheiro você tinha. Tanto que você vê que as escravas, elas usavam aquela saia que é mais rente, assim, tinha anágua, mas era bem menos, não tinha volume. Ainda tinha anágua. Ainda Ela tinha. não deixava de usar. Não deixava de usar. Mas ela não tinha aquele volume todo. Não tinha, que parecia um bolo de festa, é porque você tinha muito dinheiro. Gente, se você gosta de história da moda, e se você puder fazer uma coisa por você, assiste o filme da Maria Antonieta. Nossa, é verdade. Pra mim, ele é um marco, assim, você vai entender muito profundamente sobre esse período que a gente tá falando, que é o período mais maravilhoso da moda, na minha opinião, assim, porque eu acho que foi onde surgiu muita coisa, assim, a gente tem filmes muito legais dessa época, tá? Que a gente consegue entender a origem, né? Com indumentárias muito fiéis, assim, o próprio filme da Elizabeth, ele tem uma indumentária muito fiel, muito figurino assim, muito realista. Figurino muito realista, até aquelas coisas que ela usava, assim, na cabeça, né, que era poder também, porque elas usavam uma joia que vinha aqui, assim, que era uma tiara. Uma coroa, sei lá. Era uma coroa, igual de santa mesmo, assim, que era uma coisa de riquíssimos, entendeu? Tudo isso são coisas que às vezes no livro você não consegue ver, né, amiga? Não, e também tem uma outra coisa que é legal, que no livro a gente não consegue ver, mas o filme retrata bem, é que é a complexidade da roupa, né? Então, se a roupa era difícil de vestir, você também era rico, porque significava que você tinha pessoas para te ajudar, vestir, né? Então, assim, tinha que ser roupas que você sozinha não conseguia vestir, você precisava de outras pessoas para vestir. Então, no filme a gente consegue ver isso muito nitidamente. Ter uma noção da quantidade de camadas de roupa, tudo isso. De como é o processo de se arrumar, porque isso é muito interessante, né? Não é só a gente que sofre, não. Outra curiosidade é que nessa época, assim como existiam as roupas, as cores, igual a Duda falou, que se podia usar, existem as cores que era proibida para pobre, tá? Que era roxo, vermelho. O vermelho, que era o símbolo da realeza. Então, você é pobre? Não, pobre não usa roxo. Nem se você conseguir pagar, nem se você for novo rico, tá? Exatamente, nem se você puder comprar, você não usa. Você não usa, tá? Você quer um bom exemplo disso nos dias de hoje? Um exemplo maravilhoso é você tentar comprar uma Hermès hoje. É verdade. Tenta comprar uma hoje. Você pode ter o dinheiro no mundo que você tiver, você não compra. Você só consegue comprar se você tiver um contato e alguém comprar no seu nome, gata. Porque você não vai conseguir, porque novo rico não compra. Existe lista de espera pros ricos, pros herdeiros. Tem uma marca de relógio assim também, né? Tem a Philippe Patek, que é a do Thiago Nigro. A do Thiago Nigro. Ele foi na Suíça comprar um relógio e eles perguntaram pra ele, por que você quer um relógio, né, na loja? E ele respondeu pra ver as horas. Aí eles falaram, não, então você compra em outro lugar, aqui você não vai comprar. Aqui você não compra, porque o relógio dele não é pra ver hora. Entendeu? Não é pra isso, não é esse o intuito, entendeu? Então, ainda hoje a gente tem marcas, e assim, outras marcas, assim, que a gente acha que a Hermès é a maior, mas existem marcas aí muito mais old money do que isso, tá? Bom, a moda como poder e status. O nascimento da moda como conhecemos, que é o luxo, o corte, a costura e a diferenciação. Isso veio no Renascimento e Barroco, que é o auge da ostentação visual, que é corset, muita gola engomada, tecidos pesados, rendas e bordados.
Luís XIV e Versalhes ali, daquela épocazinha que eu falei do filme, tá? E o nascimento da moda francesa, a corte ditava tendências. Por isso que eu falei pra vocês desse filme, assim, porque realmente era no baile, era na corte, que eu diria que é o nascimento, o berço ali. Berço ali mesmo, né, sabe? o berço da moda, da tendência. E é legal porque esse é o primeiro movimento que a gente vê ali na moda, né? Então, Que é um movimento cultural. É um movimento cultural, né? Ele é cultural em resposta a um comportamento social daquela sociedade ali, né? Sim. E aí é legal a gente pensar, então, que ele realmente surgia dessa forma, como algo que vem de cima para baixo. Pensa que, então, a moda, ela surgiu como essa ferramenta instantânea de segregação, que você bate o olho, você vê se aquela pessoa ela é rica ou ela é pobre pela roupa, pela cor, pelo tecido. Igual hoje. Igual hoje. Desculpa, gente. Exatamente. Não tô aqui pra fazer as regras, só tô aqui pra mostrar. A função da moda, ela segue até hoje a mesma, que é mostrar esse status social que a gente tem. Claro que o status mudou, né? Hoje não é mais... Os valores mudaram. Hoje não é mais quem tem mais cabeça de boi, quem produz isso, não é mais esse. Mas a gente ainda tem essa régua, né? Então pensa que ela surgiu nesse formato, né? E essa tendência, ela sempre era ditada por quem tinha mais poder para quem tinha menos poder. Então, apesar da galera mais pobre não poder usar roxo e não poder usar vermelho, eles tentavam burlar essas regras e tentavam se aproximar o máximo que eles pudessem daquelas classes, né? Até que chegasse um momento que isso fosse inevitável, que eles iam usar coisas parecidas e aí a classe mais alta surge com outra coisa, né? É o que acontece hoje também. Então vem com outra tendência. Ser gordo era sinônimo de nobreza, agora é ser magro. E na hora que o pobre virar magro, o tá cheinha vai estar na moda de novo. Eu tava vendo um vídeo da Bia Nardini, não. Não, eu sei qual foi. Esse vídeo aí. A gente até se compartilhou. A gente se compartilhou esse vídeo. Que eles estavam falando que agora o luxo não é mais você ostentar comida, você desperdiçar comidas. Não, e eu vi também que o novo luxo não é mais você ir pra academia, é você ter tempo sobrando. É você ir na academia, é você ir no Pilates e 10 horas da manhã você tá no spa. É o tempo, porque quem tem tempo é o quê? Tem dinheiro, gata. Quem é rico. Tá fazendo Pilates 10 horas da manhã. Eu faço Pilates 10 horas da manhã, mas não sou rica, tá? É porque é o horário da mãe. A mãe, que ela consegue encaixar. É o horário que ela consegue, entendeu? Na agenda. Mas hoje, por quê? O negócio era o seguinte: era atividade física pra todo mundo, né? Porque só fazia atividade física quem tinha muito dinheiro, amiga. Exatamente. Porque você tinha que parar de trabalhar pra fazer. Aí, o que aconteceu? A academia sempre foi uma coisa cara. Agora tem academia de R$99, tá? No pacote anual. Aí, como todo mundo começou a ficar magro, o Monjaro ficou barato, o que fez? Não, agora não é só ir pra academia. Entendeu? É passar o dia com a roupa do treino. É passar o dia com a roupa do treino. Porque você poder fazer academia e fazer pilates, porque aí já é um valor diferente. Então, as coisas eles vão deixando cada vez mais inacessível e o pobre vai tentando alcançar. Exatamente, é cada vez mais inalcançável, né? É um padrão cada vez mais distante, que a gente corre, mas a gente nunca alcança, né? Tá? E aí é legal quando a gente vai pensando nessa linha do tempo, quando a gente chega ali nos anos 70, nos anos 80, que a gente vê que esse cenário começa a mudar um pouco, né? A gente vai chegar nessa parte. Aí, voltando pra esse negócio, ela tá puxando. A moda e o poder e status foi nessa época, logo depois do nascimento da moda francesa, que a gente começa com as primeiras costureiras profissionais e a figura do alfaiate real. Porque se você era da realeza, meu amor, você tinha um alfaiate real. Você tinha a pessoa que fazia roupa só pra você. Costurada na mão, amiga? Costurada na mão, tudo. Me respeita, gatinha. No outro episódio a gente falou sobre a fast fashion, sobre esse negócio, né, da sustentabilidade, de cair a qualidade da costura. E aqui a gente consegue fazer esse link mostrando como a costura à mão, ela agrega muito valor, né? Aí a gente falou do século XIV. E aqui, no século XVIII, a gente tem a moda como símbolo político, que é o vestido de Maria Antonieta e o surgimento do estilo à la française. Que aí, ela fez um tumulto na moda. Eu acho que esse século tá errado, tá? Vou conferir pra vocês. Mas ela fez um tumulto.
tá? Eu acho que quando a gente falou do século XIV, em Versalhes, a gente tá falando de antes de Maria Antonieta. E aqui no século XVIII, a gente tá falando de Maria Antonieta, tá? E aí ela foi um tumulto na moda, ela realmente colocou a galera, ela era a blogueira da blogueira. Ela foi a primeira pessoa no mundo a ter uma personal stylist, ter uma pessoa só para vestir ela. Só existia. E ela queria as coisas, ela tinha um estilo, um senso de estilo muito... De estética ali, ela muito tinha um refinado. senso de estética muito refinado pra tudo. Assim, pra doces, né? Assim, você vê, gente, o visual. Foi a Coppola que fez, né, o filme dela. É sensacional. É perfeito, é assim, perfeito. você vê que ela tem, assim, ela tem essa vaidade, né? Esse cuidado. Tadinha, mesmo. morreu. Forcada. Aí depois disso, a gente tem a revolução e a liberdade na moda. Que o objetivo era a moda como reflexo de revolução social e cultural. A gente vai chegar lá nessa fase que a Duda estava falando. A Revolução Francesa e o colapso da nobreza e a simplificação das roupas. Exatamente. Então a gente pega justamente isso, ó. A nobreza, a realeza, eles tinham seus alfaiates reais, que eram pessoas que só faziam roupas para ela. Depois a gente teve a Revolução Francesa, que teve toda aquela confusão, né? Fim da Segunda Guerra Mundial, tal. Então a gente precisava de mais praticidade para todo mundo. Então a gente começou com o conceito do prêt-à-porter, do roupa pronta para vestir. Que é a Revolução Industrial, que trouxe tecidos prontos e roupas acessíveis. Exatamente. A gente teve a grade, a criação de PMG ali, roupas prontas para todo mundo. Eu ia te perguntar, a grade era PMG, amiga? Eu acho que era PMG. Eu não tenho certeza. Eu também não tenho. Mas eu me lembro que foi quando surgiu a grade. Eu acho que era PMG, porque não é possível que tinha um PP nessa época, que nem hoje em dia, quando a gente consegue achar. Não, e eu também não acho que era tipo 38. Não, porque você era gorda, tá, gata? 38 é gorda. Então eu acho que era PMG mesmo. Tipo, no exterior era S, M e L, né? E L. Então, eu acho que era essa nomenclatura mesmo, essa divisão. E aí, a gente começou a ter esses movimentos culturais, então, que eram a cultura vigente na época. E a gente também tinha, como sempre, o jovem revoltado criticando aquele padrão de cultura. Então, foi quando a gente começou a ver as contraculturas, né? Então, mas antes disso, a gente começou pela Revolução Francesa, que foi o colapso da nobreza e a simplificação. Aí a gente vem para a Revolução Industrial, que a Duda falou, que trouxe tecidos prontos e roupas acessíveis. Depois disso, a gente teve o primeiro estilista de alta costura, criando desfiles e assinaturas em roupas, que é aquele caso que você contou pra gente em outro episódio. Tá certo, de como os desfiles surgiram, Como né? que eles surgiram? Conta de novo, amiga. Então, como que os desfiles surgiram? Foi quando realmente a gente tinha esses alfaiates reais e aí eles queriam mostrar essa coleção pra galera, né? Tipo, pra realeza ali. E as modelos, elas entravam com plaquinhas na mão. Número 1, número 2, número 3. E aí, a quem tava assistindo era só realeza com um caderno, com um bloco de anotação, alguma coisa que ela anotava os números do que ela gostava. E no final ela ia lá no ateliê, tirava as medidas dela e os looks que ela gostou eram feitos sob medidas pra ela. Então esse era o mais chique de tudo. Então pensa, quem era pobre comprava roupa pronta no prêt-à-porter e quem não era, né, quem tinha dinheiro, mandava fazer com os alfaiates nesse esquema. Sim. E uma curiosidade pra vocês, o primeiro mercado de roupas prêt-à-porter do mundo foi na França. Foi o Le Bon Marché, não foi? Foi o Le Bon Marché lá na França, em Paris, existe até hoje, vale a pena conhecer. É um momento histórico. E foi nessa época que começou esse desfile, que as pessoas começaram a entender o prêt-à-porter, que a mulher passou a ganhar mais liberdade, né? Que ela tinha mãos mais livres, foi menos corset e mais mobilidade para essa mulher. A roupa dela começou a ter bolso, porque antes não tinha. Não tinha. E foi no fim do século XIX o nascimento da moda moderna, com o surgimento de revistas de modas e lojas de departamento. E aí a rica migrou para esse lugar. E aí a pobre falou, eu vou mandar fazer em costureira, né? E aí você vai vendo que isso vai virando um ciclo sem fim de trocar de lugares. E também assim, né? A pobre vou mandar fazer na costureira, que muitas vezes é a mãe, é a avó, é a tia. É ela, né? Então assim, aí você vai vendo que vai tendo sempre
essa classe mais pobre tentando se aproximar da classe mais e aí, rica. porque aqui nessas primeiras lojas de departamento e esse primeiro prêt-à-porter, as primeiras pessoas a chegarem foi a nobreza. Foi. Então ele falou assim, agora não precisa mais mandar fazer, agora eu posso ir num desfile, entendeu? E comprar o que eu quero, já tá meio que pré-definida a coleção. Foi aí que surgiu. Depois disso, no século XX, a moda começou a ganhar voz, que é a evolução das décadas e o impacto cultural. Nos anos 20, o estilo garçom e Coco Chanel, que é libertando mulheres dos espartilhos, né? A gente já contou essa história aqui antes. Nos anos 50, a gente teve a feminilidade e a silhueta da ampulheta da Dior, que até hoje é um clássico, dispensa qualquer comentário, né? O new look da Dior, então aquele que tem o ombrinho marcado, e tem uma a cintura bem fininha e um quadril um pouquinho mais volumoso. Então pensa assim, ó, anos 20 lá na Chanel a gente tinha aquela mulher mais retinha, sem cintura, mais utilitário, assim, não tão feminina. Não chega a ser oversize também. Não é aquele negócio gigante, tipo Balenciaga Demna que a gente teve agora nos últimos anos. É uma coisa mais sequinha, tradicional, elegante, só que mais a gênero, assim, não é tão feminina, né? Não. É uma não coisa é tão meio feminina, é uma coisa a gênero, assim, gênero, não é nem homem nem mulher, assim, sabe? E aí depois a gente tem o new look da Dior super feminino, super feminino, que aí foi quando a gente entrou na fase, né, de maior romantismo, eu diria, assim, né, da moda e desse, foi muito poá, muito tudo, né? E trazendo para o contexto histórico, isso aí foram os anos dourados, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial. Foi quando o mundo tava pedindo muito pelo esse porque antes disso a gente ficou ali naquele limbo ali de muito... Entre Primeira Guerra e Segunda Guerra. Entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, que a gente, assim, não tem... De muita incerteza. Muitas incertezas, né? E que não era um momento para se falar de moda. E aí nos anos 60 a gente teve Juventude e Rebeldia, que é mini saia, cultura pop, né? E tudo aquilo que vocês conhecem. E aí nos anos 70, meu amor, a gente vai lá para onde a Duda pegou o gancho, que é hippie, o boho e a liberdade individual, liberdade de expressão. E aí é que a moda começa a fazer o giro dela. E aí que eu acho que o negócio começa a esquentar mesmo, que o caldo começa a engrossar. Começa a engrossar. Né? Porque assim, antes a gente tinha esse sistema muito bem definido, muito claro. É dito de cima pra baixo e o de baixo tá sempre tentando alcançar o de cima. Aí chegou um momento na história que o de baixo olhou pro time e falou, não quero ser igual a você não, você é assim, você é diferente. E aí o de cima olhou pro de baixo, isso é interessante, deixa eu trazer isso pra cá. Então, vamos nomear pra vocês saberem aqui, esse primeiro movimento, ele chama Bubble Up, que é o que vem de cima pra baixo. O movimento que vem de baixo pra cima, ele chama Trickle Down. Trickle Down. Né? Então, pensa isso, ele surgiu primeiro de cima pra baixo, Bubble Up, depois, né, essa linha temporal toda que a gente explicou pra vocês, vem o Trickle Down, que é essa influência de baixo pra cima. Um grande exemplo que a Tami tava falando é o boho, com os hippies, com o movimento hippie do Paz e Amor, o Woodstock, Alice, né, foi muito grande. Eu acho que aqui também, nos anos 70, a gente teve um início de uma consciência de classe acontecendo. Principalmente na Inglaterra. Principalmente, que foi quando o filho do rico pensou, falou, não, mas eu não preciso ser engomadinho. Entendeu? Eu quero ser igual aquele meu amigo descolado e eu vou ser rico, mas eu vou ser descolado. E foi aí que o negócio começou a virar o que a gente não sabe hoje, sabe? Que a imagem parou de ser, não, eu não sou só uma roupa, eu não sou só isso aqui, eu posso ser além. Eu posso deixar... Eu acho que foi muito nessa época que começou a vir os estilos. Sim. Que falou assim, não, eu posso ser muito mais do que uma roupa engomada, do porque que, antes sabe? tinha um padrão, assim. Existia. Né? Tem que você ser só assim. pode isso ou aquilo. E eu acho que depois disso aí, né, começou a ter... Não, pode ser esse, pode ser aquele outro. Começou a ter Mas não podia misturar. Não podia misturar. Não você podia. tinha que escolher. Ou é um ou é outro. Aí depois, nos anos 70, você podia tudo. Você podia misturar tudo. Você podia, sabe, ser milionário e querer andar numa Kombi, entendeu? E aí, esse movimento que é o que a gente vive até hoje. Então,
A gente pensa que veio do bubble up, depois do trickle down, e hoje a gente vive o trickle across, que é quando a gente tem influência tanto de cima para baixo, Quanto de baixo para cima. Então, hoje a gente não tem mais uma classe social, uma indústria que dita o que é legal. Não, tem o mundo acontecendo. O mundo acontecendo. E nos anos 70, como a gente teve assim, o macro dos anos 70 é o hippie, sabe? É o hippie e o punk, da Vivienne Westwood da também. Vivienne Westwood. Só que aí eu já acho que a Vivienne Westwood, ela já pega uns 75 pra cima. Mais 80, né? Mais 80. E aí no 80 a gente tem o forte da Vivienne Westwood, que é exagero, ombreira e poder através das roupas. E aí tem muito xadrez, spike, corrente também. Ela muito. Que aí vem o punk muito forte. A primeira vez um movimento. E é a primeira vez que se ouviu falar disso. Não existia antes. Se existia, não foi documentado. Que tirou da rua e levou pra passarela foi o primeiro momento. Que foi a galera que não se identificou com hip, entendeu? E falou, eles criaram um movimento hip, eu posso criar outro movimento. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu. Criou um movimento punk. E aí vieram pencas de movimentos e até hoje estamos aí. Nos anos 90, a gente teve o minimalismo, o jeans e a moda de rua. Porque antes disso aqui, meu amor, jeans... É verdade. Tá? O jeans surgiu na final... Foi quando o jeans surgiu, que falou assim, agora é legal usar jeans, pode usar regata branca. Foi nessa época aqui, os anos 90, que foi o minimalismo. Quanto menos você tinha, mais você... Que daí foi onde surgiu o clássico, né? Eu acho que All Star, calça jeans, regata branca e jaqueta de couro. Era o cool, era isso, né? Todo mundo. Se você ver as principais fotos de celebridade dos anos 90, era isso. Estavam vestidos dessa forma, né? E aí eu acho que daí a roupa começa a ter essa qualidade, porque o jeans não é qualquer jeans, a regata branca não tem qualquer material, o couro é couro, não é PU, Não né? é PU, a regata é 100% algodão, não é poliéster, então, tudo isso altera. Exatamente, né? E aí eu também acho que é bem aqui que morre a beleza natural. Ela durou até aqui, a beleza natural. É verdade. Eu acho que foi até aqui que quando, tipo assim, você podia ser bonita naturalmente, você podia andar de jeans e havaiana, que lá fora era um jeans e all-star, mas no Brasil ficou muito forte jeans e havaiana e regata, né? Sem essa jaqueta por cima, mas aí foi quando a gente pegou muito firme na imagem da Gisele pelo mundo inteiro, que ela surgiu, e as principais marcas de jeans do mundo surgiram nessa época e estão aí até hoje. E aí a gente tem 2000, pra mim acaba aí, tá? Mas a gente tem um novo ciclo de 2010 a 2020, que foi marcado pela moda sustentável e o digital. E aí a gente não tem, eu acho que a gente já falou sobre isso aqui antes, a gente não tem grandes movimentos surgindo depois dos anos 2000. Não tem grandes. Foi tudo girando, foi um revirar de moda, entendeu? Do último século até agora. Com a exceção do nude, a gente não tem grandes coisas acontecendo. Não tem. Mas a moda sustentável cabe um adendo. Não se falava de moda sustentável antes. Começou a se falar de 2000 pra cá. É verdade. Tá? Não se falava antes disso. Então, vamos dar o crédito, tá? Bom, moda contemporânea, o espelho e o manifesto. Eu acho que o principal papel da moda sempre vai ser esse, conectar o passado com o presente. Mas hoje ela pode ser tudo. Moda não podia ser tudo antigamente, mas hoje ela pode. Ela pode ser manifesto político, social, de representatividade, ela pode ser muitas coisas. E cada vez mais ela quebra padrão. Eu acho que ela sempre quebrou, mas antigamente a moda, ela existia dentro de uma caixa de isso pode, isso não pode. Eu acho que hoje ninguém consegue sustentar isso mais. Não consegue. Eu acho que hoje, assim, a gente já quebrou muito essas regrinhas pra gente voltar pra essa caixinha, sabe? Eu acho que hoje o mundo já mudou muito no sentido da gente misturar muitas coisas. Já que a gente tava falando que nos anos 70, nos anos 60 não existia isso de misturar muitas coisas, hoje não existe de usar uma coisa só, né? Hoje não existe. A gente mistura tudo, então eu acho que a gente deu esse passo. É, a quebra de padrões de beleza, o surgimento de novos corpos, novas grades, novos gêneros, novas narrativas para moda que a gente conhece desde sempre. O impacto da internet e o street style nas redes sociais, eu acho que é o grande boom, né, dos últimos 10 anos. E
muito provavelmente a gente vai demorar muito pra sair disso, assim. Também acho. Eu não consigo pensar que alguém vai inventar uma roda, assim, sabe? Com relação à moda. Tipo, tudo que tinha pra ser inventado, meio que já foi. Então, você pode recriar coisas novas com base no passado da moda. Mas acho muito difícil a gente ver um grande movimento surgindo, assim, uma coisa completamente nova, sabe? A moda, ela é uma ferramenta de autoexpressão e pertencimento hoje, pra quem sabe usar, obviamente. Exatamente, Tá. né? Mas ela é, assim, um grande, eu acho que é até uma das principais, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma imagem e a gente tem que usar isso, assim. Então, mesmo quando a gente não quer passar uma imagem, a gente passa uma imagem, né? Então, a gente consegue dizer muito sem falar nada através da nossa imagem. Você acha muito, Com toda certeza. muito, mesmo que você não acredite nisso. Mesmo que você não acredite. E a história da moda é a história da humanidade. Você não tem como falar da história do mundo sem falar da história da moda. Porque ela tá interligada, né? A gente, quando vai estudar moda, a gente estuda através da história do mundo, né? Então, nessa época que tava acontecendo guerra, tava acontecendo isso e isso na moda. Então, é legal, porque a gente sempre tá trazendo isso pra vocês. Ó, na época em que as mulheres começaram a usar roupas utilitárias, foi na época que o mundo tava acontecendo isso. Então, tem um contexto por trás, não é simplesmente porque eu quis, sabe? Então tem um porquê e um motivo para aquilo ter acontecido. E através dessa análise das roupas, dos materiais, das modelagens, a gente consegue entender muito sobre a cultura daquele povo, do que é importante para ele, qual que era a agricultura daquele povo, o que eles se alimentavam. Por exemplo, a gente vê que o povo lá da pré-história que usava pele e garras de animal como colar e adereços, era porque eles se alimentavam daquela, né? Daquela matéria-prima. Então, assim, a gente consegue entender mais sobre a cultura daquele povo olhando pra eles, assim, e vendo o que eles vestem, sabe? Como eles se comportam, né? E eu acho que hoje também a moda é o que você veste e ela fala. Mesmo quando você não quer falar nada, a sua roupa tá falando por você. Então, assim, isso é desde que o mundo é mundo e ela vai continuar falando mesmo que você queira ficar bem aí low profile e quietinha. Exatamente. Mesmo se você, não liga pra moda, a sua imagem passa a imagem de uma pessoa que não liga pra moda. Vai passar, independente de qualquer coisa. Se você quiser ou não queira, né? Dito tudo isso, esse nosso episódio hoje foi para contextualizar a história da moda, mas a gente pode pegar cada pedacinho e trazer aqui para vocês. Mas aí vocês vão ter que pedir pra gente qual foi a parte que vocês mais gostaram e pede que a gente fala mais sobre isso, tá bom? Sobre o que mais você quer saber, o que você quer que a gente aprofunde aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje, até o próximo. Tchau, tchau!